Glória. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Fala os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na sua casa. Agora vamos estar ouvindo a sua palavra. Que possamos ouvir o que precisamos, não o que queremos, Senhor. Que o Senhor derrama a sua distinção sobre a sua serva, que vai trazer essa palavra, Senhor. Que nós possamos estar atentos, não só ouvir, mas cumprir. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Saúda a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar a amada igreja a abrir comigo lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, que é o tema, né, da festividade. Quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que me foi concedida. Agradecer na pessoa do pastor Otoniel, da sua esposa Érica, que me fez o convite. Quero dizer que eu estou muito alegre, tá bom? De estar aqui com vocês nessa noite, de podermos juntos, né, agradecer a Deus por 22 anos, é isso? 22 anos, que coisa linda. Tem pessoas aqui que estão desde o início? Tem alguém aí? Desde o início? Levanta a mão. Olha que coisa linda. 1, 2, 3, 4. Que maravilha, fazendo parte, né, dessa história. Coisa linda. Abriram? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler o versículo 1, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia! Glorifique ao Deus maravilhoso que se faz presente. O Deus da vida, o Deus da esperança. O Deus todo-poderoso que está contemplando a minha e a sua intenção aqui nessa noite. Eu agradeço ao Senhor ricamente por essa oportunidade, aleluia, de ter me dado, né, de estar aqui com os irmãos diante dessa palavra de Ezequiel. Essa palavra tão rica. E eu confesso aos irmãos que eu aproveitei, né, para meditar não apenas no capítulo 37, mas para poder reler o livro de Ezequiel, porque coisa maravilhosa que Deus deu para nós brasileiros, né? Eu posso falar porque eu sou brasileira, sou daqui. Irmãos, nós podemos ter a Bíblia de tudo quanto é jeito. Nós temos a Bíblia no papel. Você vai na livraria e você escolhe a versão que você quer. Eu não gosto dessa, eu acho muito difícil. Tem outra. Mas essas palavras aqui eu não entendo. Mas tem a linguagem de hoje. Olha, são várias versões. Nós podemos escolher. Nós podemos colocar no nosso celular, baixar um aplicativo e você está ali, como muitas das vezes eu faço, lavando a minha louça e ouvindo alguém que está lendo para mim. Porque o aplicativo, ele lê o que está escrito. Então hoje nós temos essa oportunidade riquíssima. E eu falei, vou aproveitar e vou reler o livro de Ezequiel. Vou me encher com essa porção maravilhosa que o Senhor me convidou para dividir com a igreja. Porque quando o Senhor nos convida a trazer uma mensagem, primeiro Ele quer tratar com a gente. Eu penso assim, irmãos, quando o pastor nos coloca na escala, quando a irmã responsável pela oração nos convida a trazer uma palavra, não é a pessoa simplesmente que nos chama, mas é um líder movido pelo Espírito Santo de Deus, querendo nos ensinar alguma coisa a mais. Estamos precisando aprender.
aprender alguma coisa. E enquanto eu lia o livro do profeta Ezequiel, eu quero dizer para os irmãos que, mais uma vez, eu fiquei assombrada, espantada, entristecida com muitas coisas, mas com um grande temor e tremor no meu coração. Aleluia. Porque o livro de Ezequiel trata muito de pecados. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus, das leis morais de Deus, das leis cerimoniais, dos ritos daquela época, mas que hoje também fazem muita diferença na vida de nós cristãos. O pecado, ele é a desobediência à vontade de Deus, porque Deus, ele tem uma vontade. E quando nós não queremos ir de acordo com a vontade de Deus, nós estamos em pecado. O pecado, ele é uma rebelião também contra a autoridade de Deus. E todos aqueles que não têm consciência desse pecado ou se fazem de desentendidos, estão em grande perdição. Mas o Senhor colocou esse tema de Ezequiel 37 para dizer que não está nada perdido ainda não. Ainda estamos no tempo da reconciliação. Ainda estamos no tempo da restauração. Ainda está no tempo de que as sepulturas sejam abertas e aqueles que se encontram mortos possam ser vivificados. Ainda estamos nesse tempo. E o pecado, ele tem suas consequências. O pecado, primeiramente, ele nos separa de Deus. O pecado, ele traz morte espiritual. O pecado, ele traz culpa, ele traz condenação. E por isso começa a ter na vida daquele que tem consciência de que está pecando, de que é um pecador e que precisa de mudança, começa a nascer uma necessidade. Uma necessidade de redenção, uma necessidade de perdão, uma necessidade que não é de fora para dentro, é uma necessidade de dentro para fora. E mesmo que a pessoa lute para abandonar o pecado sozinha, ela não é capaz. O ser humano não consegue abandonar o pecado sozinho, porque o abandono, ele é temporário. Está entendendo? Aquele que está amarrado pelo pecado, ele consegue ficar sem esse pecado temporariamente, mas daqui a pouco volta de novo ao vômito, volta de novo às amarras, porque sozinho nenhum ser humano é capaz de estar livre das amarras do pecado. Aleluias! Todo aquele que tem necessidade de redenção e perdão precisa passar pelo crivo do arrependimento, precisa do perdão em Cristo, precisa de uma nova vida. E eu quero nessa noite, antes de entrar no capítulo 37 de Ezequiel, eu quero abrir Ezequiel 22 e dizer para os irmãos por quê. O que aconteceu para que a nação que Deus escolheu, que Deus cuidou, que Deus separou, estava agora sendo vista pelo profeta como ossos sequíssimos? O que aconteceu? Se eles eram cuidados pelo Senhor Todo-Poderoso, o Deus da guerra, o Senhor das vitórias, o Senhor que não tem nada impossível para Ele, o que aconteceu com esse povo para virar vale de ossos secos? Aleluias! Quando o Senhor mostra isso para o profeta Ezequiel, o Senhor está mostrando de dentro para fora do
do povo em uma visão. E eu quero ler para os irmãos algumas coisas que estão no capítulo 22 de Ezequiel. Olha o que Deus diz. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as abominações. Aí o Senhor começa a dar uma lista do que ele está vendo que não está escondido. No versículo 3 ele cita ídolos. No versículo 4 ele fala: vocês fabricam os ídolos e se contaminam com eles. Estou resumindo, tá? No versículo 7 ele diz: ao pai e à mãe vocês desprezam. Desprezam pai, desprezam mãe. Para com o estrangeiro usam de opressão. E no meio de ti o órfão e a viúva oprimem. As minhas coisas santas desprezam e os meus sábados profanam. Versículo 9. Homens caluniadores se acham em ti para derramarem o sangue, e em ti sobre os montes comerem a perversidade, cometerem no meio de ti. No versículo 10, a vergonha do pai descobriram em ti, e a que estava impura na sua separação humilharam no meio de ti. Versículo 11. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo. O outro contaminou abominavelmente a sua nora. O outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Suborno se receberam no meio de ti para se derramar sangue inocente. Usura, lucros tomaste e usaste de avareza, oprimiu o seu próximo e de mim se esqueceu. Olha quantas coisas. Eu pergunto para os irmãos hoje: essas coisas são estranhas a nós? Por um acaso, alguma dessas coisas aqui que eu acabei de falar ainda acontecem? São pecados que ainda existem? Versículo 28. Os seus sacerdotes transgrediram a minha lei, profanaram as minhas coisas santas, e entre o santo e o profano não fazem diferença, é tudo igual. As suas autoridades, os seus príncipes, 27, no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruir as almas, para seguirem com avareza. Aqui o Senhor está falando de relacionamento do povo. Aqui o Senhor está falando de autoridades espirituais. Aqui o Senhor está falando daqueles que têm autoridade política. E agora no versículo 28, o Senhor está falando daqueles que têm autoridade da palavra. Versículo 28. Os seus profetas têm feito para eles reboco de cal, não adubado, vendo vaidade, e predizendo-lhe mentira, e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Meu Deus, irmãos, quando eu olho essas coisas eu tremo. Sabe por quê? Porque todos esses pecados, eles continuam na humanidade, continuam ao redor de nós, e se a igreja não vigiar, continua no meio de nós. O que faz o povo de Deus se tornarem ossos secos? O que faz a igreja de Deus não ter a presença do Espírito Santo de maneira real e não ritualista? O que faz o povo de Deus ter fervor espiritual sem ser ativista
está acostumado com o horário de entrar e de sair, com o horário para fazer isso ou para fazer aquilo, sem ter a presença de Deus, apenas por mero costume, o que faz acontecer, gerar no meio da igreja jovens sem compromissos, crianças sem nenhum tipo de temor, o que faz no meio da igreja gerar idosos que não respeitam também a mocidade que está chegando, o que faz gerar no meio da igreja esse tipo de pecado, irmãos? A falta do temor e do tremor do Espírito de Deus. O Senhor levanta Ezequiel para dizer: fala para eles que eu estou vendo tudo. Fala para eles que, embora eles digam assim diz o Senhor, nada eu falei, e eu vou cobrar de quem está dizendo que eu não disse. Para profetizar tem que saber qual é a voz que sopra no teu ouvido. Para entregar uma mensagem de Deus, não é caldo de cana, abre em qualquer lugar e fala o que vem na tua cabeça, não. Tem que meditar, tem que buscar orientação do Espírito de Deus. E o Senhor, Ele levanta um homem chamado Ezequiel, que não era profeta, ele veio da linhagem sacerdotal, ele foi criado, ele foi ali todo planejado, os seus dias, a sua mocidade, a sua infância toda para servir no templo. Ele estava preparado para servir no templo, mas aí ele, que era um homem, a qual Deus se agradou dele, e por Deus foi chamado, não tinha nada a ver com esses pecados aqui, eu estava agora lá na Babilônia. Ele não estava na casa dele, ele não estava servindo no templo, ele não estava ali envolvido com aquilo que ele foi preparado para fazer. Por causa dos pecados de uns, outros foram tirados das suas funções. Pecados de alguns podem tirar outros das suas funções. E aqui Ezequiel agora, não podendo exercer o seu ministério sacerdotal na época que deveria começar o seu ministério, porque não tinha templo, ele estava longe do templo. Como vai fazer os rituais? Como ele ia oferecer os sacrifícios, acender o incenso? Como que ele ia? Se não tinha templo, ele foi levado para quilômetros de distância do templo. Ele era mais um dos exilados do lado do rio, entristecido com o que estava vendo. Aí Deus, que quer usar quem está disponível, amém? Deus quer usar aquele que está com o coração disponível, aquele que se coloca em preparação na brecha, aquele que está com o coração puro, aquele que não se conforma com o pecado, aquele que não aceita o pecado grudar na sua vida e ficar, porque todos nós pecamos. Por isso a Bíblia diz que fomos destituídos da glória de Deus e carecemos de Jesus. Mas aqueles que têm prática de pecado, se não tiver humildade de pedir ao Senhor para lhe tirar da prática do pecado, não é vaso de honra, irmãos. Isso são coisas que a gente não pode deixar de parar. A gente não pode parar de dizer nos púlpitos da nossa igreja. Vaso de honra é quem está inconformado com o seu pecado. Entra na igreja cheio de carrapicho, cheio de vício, mas não está conformado com o vício. Senta no banco, ora, chora, se humilha e fala: Senhor, olha a minha dificuldade, eu estou aqui, mas eu sei que isso é errado, arranca isso de mim, Senhor. Esse que está nessa posição, o Espírito Santo de Deus, Ele quer usar, Ele quer limpar, Ele quer tratar, porque tem muitas almas, irmãos, para serem salvas.
Então o Senhor muda a trajetória de Ezequiel e fala: agora você não é sacerdote, meu filho, eu preciso é de um profeta. Você está disponível, então eu vou usar você que está disponível. Você que não se conforma com esses pecados, você que está entristecido de estar longe do templo, longe da presença, longe da arca, longe dos louvores, longe da comunhão. Você não se conforma com esse lugar de exílio. Você quer estar na comunhão. É você, Ezequiel, que eu vou te usar. Aí o Senhor chama Ezequiel no capítulo 2 e diz assim: filho do homem, põe-te em pé, eu vou falar com você. Antes Ezequiel já tinha tido visão, mas eu não vou entrar na visão, eu quero entrar no chamado. E ele diz assim no versículo 3, capítulo 2, versículo 3: eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, e eles, seus pais, prevaricaram contra mim, até este dia. O semblante deles é duro, o coração é obstinado, mas quer eles escutem ou deixem de ouvir, eles vão saber que esteve um profeta no meio deles. Queira eles ouvir ou queiram eles não ouvir, eles vão saber que teve um homem de Deus no meio deles, que a oportunidade foi dada. E ele diz assim, o nosso Deus diz: não tema as suas palavras, não te assuste com o rosto deles, porque eles são rebeldes. Mas eu tenho uma coisa para te falar, Ezequiel. Olha o conselho de Deus para Ezequiel, versículo 8: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Eu vou te dar um rolo, então você come o rolo, não seja rebelde. O que eu te der, você pega, se alimenta. E o Ezequiel falou que estendeu a mão, pegou o rolo e estava escrito lamentações, suspiros e ais. Nesse rolo estava ali falando sobre as condenações, os cânticos fúnebres, o sofrimento que aquele povo passaria por causa da rejeição à palavra de Deus. E o Senhor diz para Ezequiel no capítulo 3: enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então comi e era na minha boca doce como mel. Versículo 5: porque tu não é enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Porque se fosse aos estranhos, eles escutariam. Aleluia. O meu irmão que veio aqui à frente compartilhou com a gente um testemunho, dizendo que ficou 13 anos longe da presença do Senhor. Então ele sabe o que eu estou falando. Durante 13 anos foi pregado, não foi, meu irmão? Durante 13 anos foi falado. Durante 13 anos foi dito para ele que Deus o amava, que ele era escolhido e que o tempo dele de regressar já tinha passado, porque não tem esse negócio no tempo de Deus. A minha irmã, agora eu estou orando por ela, ela vai retornar para o caminho do Senhor. Não é no tempo de Deus não, irmãos. O tempo de Deus é agora. Ela está atrasada. A minha irmã está atrasada.
Deus é já, é agora. O Senhor não quer ninguém pecando amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã para salvar daqui a 5 anos, não. O Senhor não tem prazer no pecado da humanidade. O tempo é hoje, é agora. E a gente tem que chorar, tem que se lamentar e tem que dizer: Senhor, eu não aceito. Eu falo para Deus: eu não aceito. E eu vou lutar com todas as minhas forças, com todas as oportunidades, até que a minha irmã esteja de volta. Porque não é no tempo de Deus, o tempo de Deus é agora. Amém? Tira esse negócio do seu vocabulário. O tempo de Deus é agora, é já. Às vezes demora porque nós somos, irmãos, muitas das vezes o povo de Deus é casa rebelde. Dentro da igreja, com posse da palavra, mas se acovarda de levar a mensagem para aquele que está perdido. Às vezes nós somos casa rebelde. Amém? Tenha coragem. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que o Senhor disse para Ezequiel: eu fiz o teu rosto como de diamante. Alguns falam com dureza, versículo 9, de acordo com a minha versão. Eu falei: por que a minha versão está diamante? Eu fui ver, porque só o diamante risca outro diamante. Na escala de dureza ele é muito duro. Então se a cara deles é dura, então eu faço a sua dura como a deles. Porque quando você chegar lá e for de encontro à dureza do coração que rejeita a palavra, você vai ter fortaleza o suficiente para começar a riscar em cima e ir riscando até embaixo, marcando a palavra de Deus no coração daquele que se encontra endurecido. Porque o Senhor disse assim: eles vão saber que teve um profeta no meio deles. Filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer. Versículo 12. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Versículo 13. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas defronte de mim, e o sonido de um grande estrondo. Ele estava vendo, irmãos, coisa maravilhosíssima, que eu fico aqui tentando imaginar como que é isso, e eu digo para vocês, eu não consigo nem imaginar como que é isso. No versículo 14, diz assim: o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito. Ezequiel foi, mas não queria ir não, irmãos. Ezequiel não queria sair daquela maravilhosa presença para encontrar com a realidade que esperava ele. Por isso que ele estava indo muito triste, de deixar a maravilhosa presença para ir agora se encontrar com aquilo que ia arder no espírito dele. Só que o versículo 14 termina assim: mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Mesmo sendo triste, mesmo a situação sendo difícil, a mão do Senhor é forte sobre a vida daquele que escuta a palavra dele, daquele que se coloca à disposição dele, daquele que se põe para ser visto e até apedrejado pelos que rejeitam a palavra. O Senhor diz: a mão do Senhor é forte sobre mim. E ele voltou para o lugar onde ele morava, junto ao rio Quebar. E ali ficou junto com os outros exilados durante 7 dias, sem conseguir falar nada. Pasmado, com tudo que os olhos dele conseguiram enxergar, que Deus o revelou.
profeta Ezequiel, ele teve que fazer 10 atos proféticos, usando a sua própria vida, fazendo maquete, deitando de lado, botando panela no fogo. Ele fez vários atos proféticos. E em um dos atos proféticos, o Senhor falou assim: ó, você vai demonstrar para o povo a grande carestia que vai acontecer em Jerusalém. Se eles estão achando que não está muito bom lá, eles vão ver o que é que vai acontecer. E manda ele fazer uma comida sobre fezes humanas. Aí o Ezequiel, ele se volta para Deus e fala assim: ai, Senhor, desde a minha mocidade até agora eu não tenho comido nada abominável, eu tenho tido uma vida de santidade na sua presença. Senhor, isso para mim é demais. Ainda estava no início do ministério, tá? Aí o Senhor falou assim: então tá bom, Ezequiel, eu estou vendo que isso para você é demais. Então vamos fazer o seguinte: troca as fezes humanas por esterco de vaca. Ezequiel fez um pedido, porque agora ele já estava conversando com Deus e entendendo que não ia ser fácil a jornada dele, que estava no início. Ele ia, antes de Jerusalém ser destruída, o templo destruído, e a grande carestia vir, as pessoas passarem fome, ele ainda ia ficar 5 anos profetizando, e ele estava só no início. E o profeta tenta negociar com Deus esse fato, e o Senhor, olhando para a inteireza do coração de Ezequiel, permite fazer a troca. Está entendendo, irmãos? Às vezes eu entendo aqui que tem coisas que para nós é muito insuportável, difícil. Então a gente precisa falar para Deus os detalhes da nossa dificuldade. Nós precisamos nos colocar à disposição, como Ezequiel se colocou, mas nós precisamos andar em sinceridade com Deus. Aqui não tinha como ficar fazendo performance. Aqui não tinha nada de ativismo religioso. Aqui não dava para fingir nada. Aqui era ele e ele. Deus, Ele quer sinceridade da sua igreja em todas as áreas. Todas as áreas nós precisamos ser sinceros com Deus. Quando alguma coisa está difícil demais, a gente tem que falar com Deus: Senhor, está muito insuportável para mim. Aqui está muito difícil, eu não estou conseguindo romper. Aí sabe o que Deus faz? Muitas das vezes Ele nem tira de nós, Ele coloca amigos, sabia? Deus põe amigos que dá a mão para nós. Deus coloca, envia pessoas até que você nem imaginava que poderiam ser tão ajudadoras, e o Senhor envia amigos. É ou não é? Quem é líder de departamento sabe do que eu estou falando, não é? Como nós precisamos de amigos, como o grupo precisa ser amigo. As irmãs, amigas das outras, compartilhando o sofrimento uma das outras. Como é importante o momento de oração juntas, onde depois do período de oração tem aquela conversa sadia, de compartilhamento das nossas dificuldades. Irmãs, como isso é importante. Nós temos vivido esse tempo lá em nossa igreja, e como isso tem ajudado umas às outras. Estou abrindo aqui um parêntese. Eu trabalho com o ministério infantil da igreja. Irmãos, que ministério difícil também é o ministério infantil, principalmente se trabalhar com evangelismo. Porque não é você abrir a porta da igreja e esperar chegar. Não, você tem que catar, sair pelas ruas. E tem que ter uma equipe boa, que tenha coragem de sair,
que tenha coragem de bater nas portas. E muitas das vezes ouviam as palavras que a gente não gostaria de escutar dos pais das crianças. A gente se finge de surdo e só pergunta assim: ele pode ir? Aí a pessoa: tá, pode. Ué, é rebelde? Fica em casa. Liberou a criança, a gente carrega a criança. Amém? Funciona assim. E o Senhor, Ele acrescenta aqueles que têm amor à obra, aqueles que querem se dedicar a esse tipo de trabalho, aqueles que também estão em uma posição de anunciadores do reino. Aleluias. Glória a Deus. O nosso irmão Ezequiel ainda viu algumas coisas que no coração dele ele falou: Senhor, é necessário mesmo destruir Jerusalém, acabar com o templo? Porque ele foi criado, né, para poder estar no templo, e o Senhor falando que vai destruir o templo. Aí o Senhor mostrou para ele lá no versículo 8 um monte de coisa errada, irmãos. Tinha pintura, diz aqui, répteis, animais abomináveis, de tudo quanto é tipo de ídolo desenhado, pintado nas paredes. Homens que estavam no templo do Senhor, mas estavam se prostrando para o sol. Mulheres chorando por Tamuz, a deusa da fertilidade. Sabe, um monte de coisas assim, aonde o Senhor falou para o Ezequiel: olha só o que vai acontecer agora dentro do meu templo. Capítulo 9. Não vou falar todos os capítulos não, tá, irmãos? Alguém pode ficar preocupado e dizendo: vai até meia-noite. Não vai não, já vai, daqui a pouco acaba. No capítulo 9, o Senhor diz assim para Ezequiel. Ezequiel diz 9:1: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Os anjos de destruição, aqueles que viriam para destruir a cidade queridinha de Deus, Jerusalém. Só que na frente deles vinha um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão. E o Senhor disse assim, versículo 4: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. 6: matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos acheguei. E começai pelo meu santuário. Irmãos, essa palavra não é para tremer. Sabe por quê? Nós servimos a um Deus de amor, de restauração. E é essa a palavra da noite: restauração. Só que a gente tem que ter medo de ver o Deus irado. A igreja tem que temer o Deus irado, o Deus que não aceita pecado. E aqui ninguém foi poupado, nem velho, nem jovem, nem virgem, nem criança, nem mulheres. Todos foram exterminados. Quem sobrou? Os que tinham a marca, aqueles que não se conformavam com o pecado. Tá entendendo? Não são os purificados, não são os que não tinham pecados, eram aqueles que não se conformavam com o pecado, aqueles que não queriam fazer parte das abominações, aqueles que não se ajuntavam na
de fazer os rituais para outros deuses. Aqueles que tinham temor a Deus. Então vocês podem perceber que desde o princípio o Senhor sempre observou aqueles que o temem. O Senhor sempre tem algo especial para aqueles que o buscam, para aqueles que se arrependem, para aqueles que não querem viver uma vida de adultério espiritual. E abre aspas, um adultério também social, né, irmãos? Porque o Senhor, Ele não se agrada. E ele ficou pasmado mais uma vez, o profeta mais uma vez pasmado. A palavra de Deus, eu li essa frase e eu escrevi, achei interessante. A palavra de Deus explica a sua vara, mas a vara, ela reforça a palavra. Então eu e você não temos que passar pela vara. Amém? A palavra, ela explica por que Deus está corrigindo. Mas o Senhor corrige para reforçar que a palavra dele é verdade, que a palavra dele não muda, que a palavra dele é a mesma, e ele é um Deus que quando ele diz que vai fazer, ele faz. E muitos diziam, está demorando muito, isso não vai acontecer não. Mas acontece, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele tem um zelo pela sua palavra, e Ele chamou bichinho de Jacó, povozinho meu. O Senhor amava aquele povo, assim como um pai que cuida dos seus filhos e repreende a todos a quem Ele quer bem. Assim o Senhor estava trazendo a correção para o povo dele, mas no capítulo 36, anterior ao que é da noite, no versículo 24, ele está dizendo assim, que ele vai trazer de volta todas as pessoas que foram espalhadas. Os exilados vão voltar para a cidade que ele deu. Israel continua lá, irmãos, no mesmo lugar. É ou não é? O país está lá, não mudou de nome não. Muitos outros aqui, ao redor de Israel mudaram de nome e tal, mas Israel permanece com o nome dele no lugar onde Deus o colocou. Está lá. E o Senhor disse que traria de volta os espalhados. Os exilados ele ia trazer de volta para Jerusalém. E no capítulo 36, versículo 24, ele fala: eu vos tomarei dentre as nações, vos congregareis a todos, vos trarei para a vossa terra. Então, olha que lindo, espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Ficareis purificados de toda a sua imundície, de todos os seus ídolos. Eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aleluia. Eu porei dentro de vocês o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, e guardes os meus juízos, e os observeis. Habitarei na terra que eu dei aos vossos pais. Vocês serão meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aleluia. Está entendendo, irmãos, como que o Senhor, Ele age? É muito lindo isso aqui. Se eu fosse ler tudo, a vontade que dá é de ler tudo, mas eu não vou ler tudo. Eu só quero trazer o 31
Para finalizar o 36, que diz assim: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos e das vossas maldades e das vossas abominações. Aleluia. Tem alguém aqui que, quando vai falar do seu passado, conta com vitória? Eu? Antes de me converter? Eu era melhor que sambava aqui. Dançava forró. Eu era assim. Eu era assado. Eu fazia isso, eu fazia aquilo. Parece até que está contando vitória. Mas o Senhor diz que o convertido, ele tem nojo do seu pecado anterior. Sabe por quê? Porque tem consciência de que esse pecado anterior o separava do Altíssimo, do Eterno. Aleluia. E hoje, com alegria, proclama o Senhor. Se eu fosse perguntar para o irmão que dividiu conosco o seu testemunho, se ele tem vontade de retroceder, eu duvido, irmãos. Porque pela emoção da voz dele em dizer como que a mulher dele orou por ele, se eu fosse perguntar para ele, tem vontade de voltar? Duvido. As palavras dele é de alguém que tipo assim, perdi tempo demais. Eu senti isso no testemunho dele. Eu perdi tempo. Eu fiquei 13 anos lutando contra aquilo que Deus tinha para mim. E hoje nós estamos juntos, marchando. Foi essa palavra que ele usou aqui. Marchando junto. Marchando o quê? Marchando como um grande exército de Deus. Rumo junto com o seu general para o lugar de descanso. Porque nós estamos batalhando nessa terra, olhando para o descanso eterno com o Senhor. Então, o Senhor diz, versículo 31, vocês vão olhar para o passado de vocês e vocês vão ter nojo. Porque as delícias que Deus preparou é tão grande, é tão grande, é tão grande. A restauração que Deus preparou é tão grande, que tudo fica pequeno diante da majestade do nosso Deus. O Senhor pegou o Ezequiel em espírito, o levou no meio daqueles ossos. Ele ficou no meio e ele andou ao redor, observou tudo. E olha o que eu entendo, tá? É o que eu entendo, versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então Deus identifica eles como casa de Israel, Deus. Agora, o que está no coração dos exilados, daqueles que estão lá na terra que não é deles? Olha o que eles dizem, ainda no versículo 11. São eles, os exilados, é que falam: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Eles olhavam para si, para a situação, para tudo que aconteceu, para a destruição de Jerusalém, para os anos se passando e eles distante da presença de Deus, não conseguiam ouvir a voz de Deus, não conseguiam enxergar o agir de Deus. Eles estavam se sentindo como ossos secos. E quem está seco tem sede de quê, irmãos? De água. Quem tá seco precisa de água. O Senhor diz: quem tem sede, venha, beba. Eu
Se tiver lá no fundinho do coração se sentindo seco, então os olhos do Senhor já chegou lá. Amém? O Espírito do Senhor já está lá, pronto para agir e arrancar da sepultura, como está no versículo 13. Eu vou fazer abrir a sepultura, eu vou tirar da sepultura, eu vou colocar o meu Espírito e vou trazer de volta a vida. Aleluia, aleluias, aleluias, aleluias. Você que está aqui nessa noite, que já é crente, presta atenção. Se você passar pelo momento de sequidão, de pouca leitura, de pouca oração, com muito desânimo, e você tiver por algum momento também se sentindo como essa casa de Israel, seco, mas você não se conforma com isso, eu quero te dizer nessa noite, o Espírito de vida sopra hoje sobre a sua vida. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar para trazer a vida. E Ele tem um propósito que está no versículo 17, para que se unam e se tornem um só na mão do Senhor. O pecado divide, mas o Espírito unifica. O Senhor tem vida, o Senhor tem esperança, o Senhor tem restauração para a minha vida, para a sua vida e para todo aquele que se encontrar distanciado da presença e se achando ressequido. O Deus da vida se encontra aqui neste lugar e Ele quer restaurar. Amém? Porque Jesus fala lá em João 17, para que eles sejam um em nós e o mundo creia que o Senhor me enviou, para que eles sejam perfeitos em unidade e conheçam que são amados do Pai. Eu fecho a palavra desta noite dizendo: nós somos a igreja amada do Senhor, unidas e unificadas pelo Espírito, para fazermos a diferença nessa terra. Não tenha medo, não tenha receio. O Espírito do Senhor está conosco. Eu quero dizer que eu me converti há 22 anos atrás. E durante um ano eu dei muito trabalho para o meu marido. Porque ele veio para a presença do Senhor primeiro do que eu. E eu fiquei um ano dando trabalho para ele. Não vou contar meu testemunho, né? Que as horas já se foram, mas ele não desistiu de mim. E sabe como que ele lutou pela minha vida? Só falando de Jesus, mais nada. No início, que ele também era um novo convertido, me atacou um pouquinho, né? Falando que eu adorava imagem e coisa e tal. Mas depois ele recebeu uma instrução do pastor. Ele começou a falar só da palavra de Deus e pregou Jesus. Aí, irmãos, contra a palavra de Deus não tem coração de pedra. Amém? Então assim, eu agradeço a minha rica oportunidade. Agradeço às irmãs do Libertas em Cristo, tá? Que vieram me acompanhando. Muito obrigado, tá? As irmãs, a minha mãezinha também que está ali, né? As que puderam vir hoje. Agradeço muito a presença, a companhia e o cuidado que vocês têm com a minha vida, tá? Muito obrigada, irmã Ela.